Olá, seja bem-vindo ao programa Conversa Pública e a gente vai falar sobre administração municipal. Para conversar com a gente está aqui a administradora Mara Biasi, que é conselheira do CRA-RJ, foi superintendente geral do Instituto Brasileiro de Administração Municipal e atualmente é consultora desse instituto. Seja bem-vinda, Mara, tudo bem? Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui, principalmente falando daquilo que é meu DNA, que é governo local. E também o administrador César Campos, que é conselheiro do CRA-RJ e é especialista em gestão pública, sendo também coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública aqui do Conselho. Seja bem-vindo, César. Tudo bem? Tudo bem. Mais um prazer. Mara, a gente fala muito na questão de gestão e quem está de fora na questão gestão pública pode acreditar que é tudo uma coisa só. Mas o IBAN ele vem justamente para mostrar que há diferenças nesses tipos de gestão, né? Olha, uma coisa que vale a pena a gente colocar para discussão é um conceito muito utilizado pelo IBAN, que é a síndrome da simetria. Nós estamos acostumados aqui no Brasil a tratar tudo igual. Então, o governo federal, quando lança uma lei, quando faz um programa de desenvolvimento, quando atribui funções para todos os municípios igualmente, tratando todos os municípios de maneira igual. Nós somos 5.572 municípios. Tem aí a PEC que está chegando, que quer diminuir os 1.200, né? Mas nós vamos continuar com 5.572, que é o dado mais oficial. São municípios completamente diferentes. Cada um é de per si, com as suas próprias atribuições. E muitas vezes o que sai do governo federal para os municípios cai muito bem num segmento deles e cai muito mal no outro. Porque há diferenças na estrutura, nas pessoas, na economia local e nas expectativas dos cidadãos dessa localidade. Isso que você está falando, Mara, é muito interessante, que outro dia eu estava conversando sobre essa uniformidade, ela também é de baixo para cima e de cima para baixo. As duas coisas. E aí acontece assim, em projetos de governo federal, vou dar máquina retroescavadeira para todos os municípios. Aí tem municípios que não tem problema, não precisa de máquina retroescavadeira, enquanto outros é essencial pela atividade econômica, pelas características. Lógico. Por isso que você está falando. Esse valor simetria é muito interessante. E isso que ele está falando, ele se reflete não é só na doação de instrumentos ou na doação de recursos, é até na forma de organizar. Os municípios repetem a estrutura federal e a estrutura estadual como se fosse um mantra, sem pensar nas suas próprias necessidades. Cada um tem as suas necessidades. Quando a gente fala num organograma, o organograma representa as funções da organização, seja ela pública ou privada. Então, cada município tem que olhar o que é que ele quer fazer e se organizar para isso. Sabe uma coisa que eu observei de um tempo para cá? O estado do Rio tem uma característica nos municípios muito interessante, que é o seguinte, quase todos os municípios têm secretaria de turismo. Porque o Rio de Janeiro, mesmo na área rural, desenvolve sempre alguma atividade relacionada a turismo. Às vezes a característica é a pecuária, mas tem hotéis fazenda e tal, tem sempre um espaço. Então, pela beleza que é o estado do Rio, né, abre essa característica assim, do município criar sua necessidade, né? E aí nem sempre copiar exatamente. Por isso que esse conceito aí novo aí que Olha, não é tão novo não, viu? Não é tão novo hoje. Não. Uma coisa que eu estou observando, Mara, na administração pública é a chegada de instituições que antes o IBAN era uma grande novidade de não ser um órgão público e ser uma organização da sociedade civil ajudando os municípios. Hoje isso está muito comum, quer dizer, várias instituições. O que você está achando disso? Isso foi difícil quando começou, viu? Imagino, porque antes o IBAN era uma das pouquíssimas organizações que trabalhavam na administração municipal. Era até única, né? Eu diria que sim, mas eu fiquei lá toda a minha vida. Primeiro fui para a Fundação Getúlio Vargas, depois eu fui para o IBAN. Então meu DNA é sempre gestão pública e gestão local. E o IBAN tinha o domínio do mercado naquela ocasião, porque era a instituição mais preparada. Nós fomos criados em 1952 por força de um movimento municipal que precisava de um braço técnico e não de um braço político. E foi criado num congresso de municípios para servir aos municípios. Depois da Constituição de 88, isso foi de tal forma
desconcentrado, que as universidades passaram a atuar nos municípios, as consultorias passaram a atuar no município, então houve uma oferta maior de assessoria que mexeu muito com o mercado. Até a década de 80, até o início da década, até antes da Constituição de 88, o IBAN era quase que o único. Não, mas tinha órgãos importantes que mexiam com os municípios. Por exemplo, tinha o CERFAL, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, e cada um dos estados, assim como na estrutura do governo federal, tinha organizado formas de chegar ao município. Então, tem as secretarias de articulação com os municípios. Sim, mas eram órgãos públicos. Mas como uma sociedade civil, o IBAN era o IBAN. Havia sim a ABM, a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação. Isso são organizações que eram representativas dos municípios, mas não eram organizações que prestavam serviços de assessoria. Hoje, essas organizações, a Confederação, a ABM e até a Frente Nacional dos Prefeitos, que é mais ativa, mais recente, passou a prestar serviços também. Quer dizer, passou a se oferecer aos municípios uma grande variedade de opções para a sua consultoria. Mas, veja bem, não só no município, mas no Estado, na União e na empresa, a oferta de município com qualidade depende da capacidade. A oferta de assessoria com qualidade depende da capacidade de você processar aquela assessoria e fazer isso em seu próprio benefício. Nessa questão de muitas instituições oferecendo essa assessoria, pode-se ter o problema de um commodity com essa falta de qualidade, o que a senhora acabou citando aí, e como o administrador ele precisa se comportar nesse sentido? Olha, vamos falar do ponto de vista do administrador, né? Nós, administradores, ocupamos poucos espaços no que diz respeito à assessoria e à gestão. Nós temos que ter mais segurança da nossa atuação, da nossa profissão, da nossa capacidade de fazer com que as coisas funcionem de maneira coordenada e organizada. Quer dizer, o administrador, na minha percepção, além de ser um profissional com relacionamentos com as finalidades, ele tem também a capacidade de juntar as coisas coordenadamente para que haja um processamento mais adequado. E nós não fazemos isso com tanta qualidade, a gente faz com medo. Tem um detalhe que eu tenho chamado a atenção, que antes o que era só o IBAN, que era uma instituição de sociedade civil apoiando os municípios e a gestão pública, hoje são várias organizações, várias ONGs, e que é um espaço novo que o administrador está tendo, que ele ainda não percebeu. É verdade. Que o fato dele trabalhar numa ONG que está apoiando um projeto na área da saúde, na área da educação, ele está também praticando a gestão pública. É verdade. Né, sem ser um servidor público. Então, o caminho de atuar na área pública deixou de ser único. Ampliou o mercado, passou a ter várias formas de você atuar na área pública. E esse é um espaço do administrador, porque são projetos, é implantação de políticas públicas, isso é um espaço novo, um espaço nobre, inclusive. Lógico que a gente tem que cada vez mais ocupar esse espaço. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho muitos anos de trabalho e nunca trabalhei no governo, na área pública, e sempre trabalhei para a área pública. Para a área pública. Desde o dia que eu me formei até agora, eu nunca trabalhei num empreendimento do setor privado, sempre do setor público. Então, acho que a minha contribuição como administrador é tão efetiva quanto se eu estivesse engajada no serviço público. Você levantou agora uma coisa interessante, porque a minha história é o contrário. Eu sempre trabalhei no serviço público, atuando, implantando políticas públicas como servidor público, né, durante 30 anos. E você fez a mesma coisa sem ser do serviço público. Acho que nós somos aqui dando um exemplo para os administradores, os novos, os jovens, de como é que é possível você atuar na gestão pública sendo ou não um servidor público. Acho que isso foi um belo exemplo. Acho que eu estava iluminado quando eu te convidei aqui para fazer essa entrevista. Pois é, mas respondendo à sua pergunta, o mercado, a sua pergunta primeira, né? Que é muito complexa, por sinal. O mercado de oferta é muito amplo. E tem gente de muita qualidade, tem instituições de qualidade, assim como tem os que não são de qualidade. Por isso que eu disse
que o governo local ele tem que estar bem preparado para receber o assessoramento, tem que estar bem preparado para saber o que quer e tem que estar bem preparado para trabalhar junto com quem o assessora. Quer dizer, não é um trabalho para ele, mas é com ele. Porque quando você faz um assessoramento ao município, você está de fato fazendo um coaching. Uhum. Você está de fato treinando o município para andar sozinho depois, quando ele não tem essa capacidade. Nós somos 5.572 municípios, mas muito poucos têm capacidade de andar sozinha no que diz respeito a recursos humanos. Os recursos são precários na sua formação, né? Aquele problema de faltar projeto, de não conseguir cumprir algumas normas para receber recursos orçamentários, que é o que um papel assim que essas organizações estão exercendo e facilitando para o município dar um salto de qualidade, preparando os recursos humanos. Agora a gente fala de 5.572 municípios no Brasil, só que o IBAN extrapola esse atendimento, ele não atende só esses 5.572 municípios, porque ele também tem projetos na América Latina e em alguns países da África de língua portuguesa, né? Como conciliar essas questões? Não, veja assim, bem, a gente diferentes? não está em 5.572 municípios. A gente disponibiliza a assessoria para 5.572 municípios. E justamente pela diversidade dos municípios, a gente tem formas de assessoria diferenciadas. Nós temos, por exemplo, uma brilhante assessoria jurídica que atende os municípios, os governos locais, câmaras e prefeituras, no que diz respeito à decodificação das leis, que muitas vezes os municípios recebem a informação das leis e os seus componentes isso, né? Não têm muito domínio da decodificação dessa lei para saber implementar. Então, a assessoria jurídica resolve este problema. Nós podemos também responder a consultas específicas de problemas que vão desde se existe uma legalização, algum instrumento legal que fale sobre os símbolos municipais, até como resolver problema de parcerias. Tem um dado interessante que eu tenho observado hoje, é que a importância do legislativo municipal na formulação das políticas públicas, na medida em que você esclarece melhor os vereadores e o legislativo, você começa a ter uma melhora de qualidade, não só das leis, mas até de política pública que o executivo está querendo implantar. E que implanta, às vezes, mal por falta de informação. Então, essas assessorias dessas organizações aí não governamentais, né, ajudam muito para melhorar a qualidade da gestão e diminuir o conflito entre o legislativo e o executivo no nível municipal. Mais do que resolver o problema é ensinar a como resolver. Exatamente. E essa assessoria jurídica que eu mencionei que o IBAN tem, ela trabalha para os municípios, mas nós também podemos falar que tem uma assessoria técnica. E nessa assessoria técnica estão a parte do urbano, a parte de desenvolvimento organizacional, a parte de direitos, a parte de gênero, a parte de recursos humanos, enfim, tudo que diz respeito ao funcionamento do município. Além disso, tem as publicações, tem as pesquisas, tem os estudos. Então, o IBAN disponibiliza informações para os municípios e tem contratos específicos com os municípios para trabalhar neles, porque o IBAN não é um órgão público. E com relação à nossa atuação internacional, nós fomos muito beneficiados pela política internacional do Brasil, que vende para outros países, vende entre aspas, né? Que faz parte dos acordos de cooperação internacional, as qualidades da gestão pública, que nós estamos falando aqui. Perfeito. Então, em termos de governo local, o Brasil tem uma estrutura legal e tem uma proposta de trabalho que é superior à maioria dos países que têm governos locais. Então, o próprio governo federal utilizou o IBAN como braço de capacitação, como braço de assessoria técnica, em países onde o Brasil tinha acordos de cooperação nessa linha para desenvolver descentralização e a área de planejamento. Por isso que o IBAN tem uma atuação muito forte na África de expressão portuguesa e durante muito tempo teve uma atuação muito forte na América Latina. Quase todos os países em que nós trabalhamos foi criado instituições
dos governos nacionais, dos governos centrais, para a atuação em municípios baseado no modelo que o Brasil tem. Josué, e quem quiser... agora você entendeu por que a Mara veio hoje aqui para o programa Conversa Pública, Sim, né? já Porque conheço a Mara há algum tempo já. mas não sabia desse conhecimento todo que tinha. Acho que a gente hoje deu assim um passo aí importantíssimo de informar para os administradores as várias possibilidades de trabalhar no setor público, que já vem há muito tempo, que a Mara é uma das vamos dizer assim, desbravadoras dessa área. E quem quiser entender mais aí sobre a atuação do IBAN, fazer contato de repente, como faz, Mara? Bom, você pode chegar diretamente no IBAN através do site do IBAN, que é bem eficiente, www.iban.org.br, né? O IBAN tem sede no Rio de Janeiro, está disponível para qualquer solicitação, para qualquer contato. E se alguém tiver dúvida, liga para o CRA, que o CRA encaminha. Que a gente está representado lá. E nós temos um programa de cooperação com o CRA. Há muitos anos existe um convênio de cooperação CRA-IBAN, porque a gente percebe a necessidade de levar aos administradores a importância do setor público como área de trabalho e a importância da formação do administrador voltado para a implementação de políticas. Perfeito. César, e aí, quem quiser conhecer mais a Comissão também de Gestão Pública do CRA, entender um pouco mais aí. Estamos à disposição aqui no CRA, como uma Comissão de Gestão Pública, para conversar, discutir, perceber os caminhos de inovação que pode ter na área pública e principalmente trocar conhecimento. Obrigado, César, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer aqui participar, acho que não esperava aqui aprender tanto aqui com a Mara, né? Ela é uma desbravadora aí nesse tipo de trabalho de apoio à gestão pública e vamos trabalhar juntos. Obrigado, Mara, também pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, tem sido uma excelente oportunidade de aprendizagem e de troca desde que eu me liguei mais ao CRA. E acho que a gente ainda tem uma estrada para percorrer aí. Muito obrigada. Mara Biasi, conselheira aqui do CRA, sempre fazendo essa ponte aí do CRA com o IBAN, trazendo sempre informações relevantes aí pra gente. Bom, e você, muito obrigado pela sua audiência. A gente te espera no próximo Conversa Pública. Fique bem e até lá.